estou convidando para a live. Aleluia! Louvado seja Deus. Amém. Agradeço aí, profeta Marlon, tá? É assim que nós vamos multiplicando, tá? É assim que nós vamos multiplicando, trazendo pessoas para esse ambiente do reino, né? Muitas vezes nós achamos que trazer pessoas para o reino de Deus é só quando nós levamos ela para um local físico. Também, né? Quando o reino está ali, também estamos fazendo isso. Mas nós podemos fazer isso de várias maneiras, né? E tenha certeza, eu tenho muitos testemunhos de pessoas que estão se conectando e estão tendo também o interior delas transicionado, né? Porque o reino precisa ser estabelecido dentro de nós. E uma vez que esse reino foi estabelecido dentro de nós, nós agora manifestamos esse reino fisicamente. E quando nós falamos de reino, não é só a questão do poder. Lúcia Coelho, a paz. Quando nós falamos de reino, não é só a questão do poder. O poder vai manifestar curas físicas, sinais, prodígios, vai trazer coisas à existência. Porém, nos frutos do Espírito há uma manifestação poderosa do reino. Amém? E hoje nós colocamos um título, né? Hoje estamos no 15º dia da jornada do despertar espiritual, né? 15º dia de 21. Nós fizemos aí o planejamento para 21 dias de jornada e creio que muitas pessoas estão sendo abençoadas, né? Eu também estou sendo abençoado em nome de Jesus, tá? Então a jornada do despertar espiritual, 15ª aula. Lembro que para você entender bem o assunto de hoje, você vai precisar rever, né, as aulas anteriores, principalmente da 11ª, né, até essa de hoje. Nós estamos seguindo um caminho para que você encontre dentro de si como proceder nessa jornada. Um ponto de partida, né, algumas decisões, alinhamentos, algumas coisas que você precisa deixar, outras que você precisa acrescentar e depois permanecer. Então a jornada do despertar espiritual inicia a partir de um ponto, onde você decide, você toma a decisão, aquilo que você quer para a sua vida, e você agora, né, dá um reset e você reinicia o seu processo. Deixa as coisas do passado, né, alinha o seu interior com o céu, e agora você começa a acrescentar aquilo que precisa e depois você mantém. A partir do momento que você fez isso, você vai permanecer nessa sequência. Atualizou o seu GPS dia após dia. Viva o hoje, viva o agora. Certo? Fazendo aqui um resumo das aulas anteriores. Então, ontem nós falamos sobre acrescentar alegria à nossa jornada. E hoje nós vamos aqui trazer para você algo também, né, que é fundamental. Paz interior. Uma bússola para a sua jornada. Eu diria que a paz interior, ela vai funcionar como um sinal, como uma bússola dentro de você, como um medidor, para você saber se você está, primeiro, no caminho chamado Jesus, no caminho para o céu ou para o reino, ou se você está no reino, ou se você está no caminho certo em se tratando de jornada física aqui na Terra. Eu pediria para você agora mentalizar o seguinte, tá? Mentalizar o seguinte. Gratidão, amados, gratidão pelas pessoas que vocês têm aí compartilhado. Mentalize aí o seguinte: você está indo numa estrada, certo? Uma estrada horizontal, reta, aqui no plano físico, e a sua vida está meio desconcertada, você não está encontrando o caminho,
está passando por luta, está passando por dificuldade, né? Porque você está numa estrada horizontal, você só está ligado ao plano físico. E as coisas estão meio desalinhadas, e de repente acontece dentro de você o despertar. Agora, a partir do momento que houve o despertar e que houve um alinhamento entre o reino espiritual e você agora, né, vai mudar algumas coisas. A entrada no reino funciona desse jeito. Você está aqui nessa estrada horizontal. Se você estiver só no plano terra, você vai estar neutro. Se você estiver com aflições, você vai estar no planeta Terra, nesse caminho, digamos, horizontal. Porém, se dentro de você, dentro do seu interior, houver lutas no sentido de aflições, de pesadelos interior, você vai estar conectado com uma linha para baixo, ou seja, uma frequência para baixo. Você vai estar conectado a lugares inferiores, né? Também conhecido como inferno. Então as pessoas, para viver no inferno, não precisa esperar a morte. Depende muito do seu estado interior. As pessoas até usam o termo, nossa, minha vida é um inferno. Por quê? Porque às vezes elas estão aqui na Terra, mas existe uma conexão espiritual, né? Uma frequência dentro da pessoa que está ligando ela a regiões inferiores. Agora, quando há o despertar, que você começa a ter a gestão da sua existência aqui na Terra, já é um trabalho do Espírito para te levar de volta à casa paterna. E quando acontece a conversão, quando acontece o alinhamento, né, porque o despertar vai trazer a conversão. O que é a conversão? É mudança de mente. Quando você mudou a sua mente, você mudou também agora o seu destino. Quando você muda a sua mente, agora você vai passar o seu carro, né, digamos assim, que é o teu corpo. A tua mente agora vai conduzir o seu corpo, o seu estado interior para outra região. O que vai acontecer? Você estará andando fisicamente sobre a Terra, numa estrada horizontal, porém existe uma conexão, né? Um GPS agora alinhado para as dimensões de cima, para a dimensão de luz, para as dimensões do reino dos céus, certo? Esse alinhamento também pode ser considerado como uma conexão, como uma frequência dentro de você. Quando Jesus ele falou, o reino está dentro de vós, ele estava falando dessa frequência espiritual, o qual nós mesmo fisicamente estando aqui na Terra, né, dentro de nós existe essa conexão que nos leva às vibrações do céu, às vibrações da luz, às dimensões, né, as várias dimensões espirituais. E cada vez que você se conecta a uma realidade espiritual, algo é produzido dentro do teu interior. E essa frequência que é produzida dentro do teu interior, ela começa primeiro o seu estado de restauração, porque é uma ação do Espírito, certo? Começa a tua cura interior e depois a manutenção de tudo isso. Então assim, ó, se nós oramos por uma pessoa, mas ela teima em seguir o mesmo estilo de vida, vai ser talvez um alívio momentâneo que ela vai viver, mas ela não vai entrar no descanso de Deus. Ela não vai permanecer no descanso de Deus. E a proposta do Evangelho é transicionar o interior das pessoas para que elas vivam no ambiente de descanso, no ambiente de paz, num ambiente onde Deus está e Deus está dentro da pessoa. Quando nós adentramos o ambiente que Deus habita, né? Deus também vem habitar dentro de nós. E tudo que Deus começa agora a se manifestar. Nossa natureza é transicionada de natureza humana, decaída, para natureza divina, elevada. Não deixaremos espontaneamente de sermos humanos, mas entramos no processo, né? Agora para acelerar a transição de natureza. Foi isso que aconteceu com Jesus, querido. Jesus, ele transicionou a natureza dele e ele acessou toda a plenitude do Espírito novamente e ele, né, ressuscitou num corpo glorificado, voltou à sua origem. Porém,
Esse é o propósito que o Pai tem para todos os filhos. Por mais que nós temos no reino funções diferentes, mas assim como Jesus foi enviado à terra, nós também fomos enviados à terra para cumprir um propósito. E aqui há algo libertador para você. Porque existe uma diferença entre cair do céu e ser enviado pelo céu. Quem foi enviado pelo céu, queridos, não caiu. A queda consiste numa rebelião. E todo aquele que se rebela contra o projeto de Deus, de certa forma, há uma queda. A pessoa sai da elevação espiritual, sai da elevação do espírito e entra agora numa decadência. Agora, quem foi enviado está guardado, porque está aqui buscando conhecer o propósito. Amém? Apóstolo Luciano, seja bem-vindo em nome de Jesus. Os demais irmãos, Simone, todos vocês que entraram, sejam bem-vindos. Então, a partir do momento em que há essa elevação espiritual, essa conexão com o reino espiritual, isso precisa permanecer dentro de nós. Enquanto existir algo que está desalinhado, as situações vão continuar acontecendo para que você se alinhe aos céus. Hoje nós vamos falar sobre paz interior, uma bússola para o seu caminho, para a sua jornada. E nós vamos aqui fazer uma leitura que vai dar como para você um entendimento. Shalom a todos, pastor Gilmar Santos, Deus abençoe. Evangelho de João, capítulo de número 14. Jesus está falando exatamente da casa paterna, tá? Pega essa visão, como diz o profeta, pega essa visão. Entenda o que é viver o reino de Deus. Viver o reino de Deus não significa levantar uma placa de igreja, por mais que nós precisamos dos templos físicos, volto a dizer. Mas viver o reino de Deus não é seguir um sistema do mundo. Viver o reino de Deus é uma realidade interior dentro de nós. Então você vai ver Jesus aqui falando com os discípulos. Ele fala para não se perturbar o coração, versículo 1. De João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ele inicia, a orientação dele dizendo para os discípulos não ficarem com o coração perturbado. Por quê? Porque estar em paz é necessário para você encontrar a presença de Deus. Estar em paz significa habitar numa dimensão onde Deus habita. Aí no versículo 2 ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos um lugar. E o que é a casa do pai? A casa do pai não é um lugar lá em cima no céu, como a gente aprendeu. Existem céus, existem várias dimensões. Agora, a casa do pai são as regiões celestiais, não é apenas uma região. Tem um local onde Deus habita e governa, mas a morada dos santos constitui a frequência espiritual que nós estamos aqui na terra, certo? Então, a casa paterna, nós podemos resumir que é todo o universo, porém, a dimensão de luz, as moradas celestiais é ampla, não é um lugar específico, mas existe os lugares celestiais. E, de acordo com aquilo que está dentro de nós, quando nós deixarmos essa habitação física, nós iremos habitar nas mansões celestiais. Porém, para você habitar numa região espiritual de alta elevação, essa região espiritual já precisa estar dentro de você antes de você morrer. Aqui vai uma chave para o chamado arrebatamento. Para você passar pelo arrebatamento e ser arrebatado para os lugares celestiais, você precisa estar já conectado a essa frequência. Aí entra toda a questão do processo de restauração de alma, certo? Tem pessoas que a Bíblia diz que o corpo, será transformado instantaneamente num corpo de glória, mas o nosso interior precisa estar conectado
Nós já precisamos estar habitando espiritualmente nas regiões celestiais. É por isso que Jesus traz a promessa, que aquele realmente que se alinhou com ele, que tem a mente de Cristo, está assentado juntamente com ele em lugares celestiais. Tá entendendo? Para você habitar nas regiões celestiais, um dia quando você partir ou quando Jesus voltar, você precisa já ter essa região dentro de você. Amém? Você precisa já habitar espiritualmente nessa região espiritual. Então aqui está dizendo, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito. Aí ele diz, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aí no versículo 4, Jesus ele diz assim, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ele fala de vir nos buscar para habitar no lugar aonde ele está, para que onde eu estou. Eu gosto de frisar que Jesus estava fisicamente aqui na terra. Porém, ele diz, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus tinha essa consciência que espiritualmente ele estava habitando com o Pai. Certo? E aí ele diz, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aqui está falando de um caminho. E ele começa a passar várias instruções. Há uma conversa ali com Filipe, certo? Não vou ler todo o texto, porque a mensagem hoje vai falar exatamente de algo que vai simbolizar se você está no caminho, se você adentrou essa realidade. Quando eu falo de caminho, nós devemos aqui trazer uma lembrança de que os discípulos de Jesus naquele tempo não eram chamados de cristãos, e sim aqueles do caminho. O caminho era um nome que era dado para eles, né? Eles eram conhecidos por aqueles que eram do caminho, ou o caminho, certo? Aí quando nós chegamos no versículo de número 16 do capítulo 14, está escrito assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Sempre façam essa distinção. Reino dos céus, mundo. Reino dos céus e sistema desse mundo. Não existe diferença entre questões de religiões. Não existe isso na visão espiritual. Isso foram coisas que nós, seres humanos, fabricamos de modelo externo para que a gente encontrasse de volta o caminho. Porém, você não encontra o caminho do lado de fora. Você encontra o caminho do lado de dentro. Certo? Nós encontramos o caminho do lado de dentro. Você sempre vai ver na Bíblia essa distinção, reino de Deus e reino dos homens. O sistema de Deus e o sistema dos homens, o reino espiritual e o reino físico, certo? Essa é a distinção, vai facilitar muito para você, porque você não vai ter que filtrar as diversas religiões, você não vai ter que ficar analisando qual é a certa, qual que não é. É só dois caminhos, queridos. É só mundo e reino dos céus. O que significa isso? Significa que alguns estarão sendo governados pelo Espírito e outros estarão sendo governados pelos homens. Certo? Só isso. Você vai ter que decidir ser governado pelo sistema humano ou governado pelo reino espiritual, ou governado pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Quem é governado pelo mundo, quem está embaixo de um sistema humano, não pode receber o Espírito da verdade. Não porque Deus não quer conceder, é porque a própria pessoa não quer receber. Não pode receber. Porque está escrito, o mundo não pode receber. Porque não o vê, nem o conhece. Está entendendo? Olha que visão espiritual, se você pegar esse versículo, nem é o tema de hoje, mas você começa a ler, você começa a ter entendimento.
O mundo não pode receber o Espírito da verdade porque não o vê nem o conhece. Só quem tem visão espiritual vê. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, para você habitar nas regiões celestiais, para você habitar na casa paterna, primeiro, o governante de lá precisa estar dentro de você. Você precisa conhecê-lo, você precisa vê-lo e você precisa ser a habitação dele. Aí no versículo 18, Jesus fala: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Voltarei para vós. Jesus habitando em nós. Agora, a bússola que vai mostrar que Jesus está habitando em você. A bússola que vai mostrar que você está no ambiente do céu. Que você também está aqui na terra. Lembre-se que quando você está alinhado com os céus, aqui na terra você vai estar cumprindo o propósito do céu também. No versículo de número 27, Jesus, depois dele falar do caminho, depois dele falar que ele viria habitar com os seus e de que ele levaria os seus para essas regiões espirituais, Jesus ele deixa aqui a conexão e aquilo que ele ia fazer de ativação dentro dos seus seguidores. No versículo 27 ele diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Queridos, isso é um tapa. Isso é um tapa na mente de líderes que querem aprisionar o povo pelo medo. O medo é uma frequência dentro de pessoas que estão com o interior doente. O medo é uma conexão inferior. O medo é um portal de trevas. Agora, quando você se conecta à realidade do reino dos céus, quando você passou do crivo, o que é o crivo, apóstolo? Você precisa entender que a dimensão espiritual que nós habitamos é um local de dualidade, de duas vertentes. O que é a dualidade? A dualidade significa dois sistemas de governo, certo? A dualidade, ela é responsável por toda a batalha espiritual. Porque quem habita nesse crivo, o qual as movimentações são duais, vai tanto ter a questão de domínio inferior, trevas, como de domínio superior. Então é como você fisicamente está aqui, uma hora você está lá em cima, sendo governado pelo céu, e de repente, se você muda qualquer coisa, ou qualquer coisa que acontece, você agora, aí vem a questão, tudo aquilo que acontece no reino espiritual também existe uma transição dentro de nós. É por isso que a nossa mente tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, certo? Então, a dualidade, ela está presente nessa terceira dimensão, o qual nós habitamos, nessa dimensão chamada Terra. Só que a dualidade também, ela está presente dentro de todos os seres que habitam até a quarta dimensão, certo? Porque tudo que nós movimentamos aqui na terceira, ou tem uma ligação para baixo, no sentido de inferior, ou tem uma ligação para cima. Então, essas conexões de trevas e de luz fazem com que as batalhas, fazem a dualidade acontecer. E é por isso que muitas pessoas, enquanto elas não saem da dualidade, elas vão ver sempre essas duas forças operando dentro delas. É a luta da carne contra o espírito. Você está entendendo o que é dualidade? É a luta da carne contra o espírito.
Agora a carne, a força da carne te conecta ao domínio, digamos, de governo inferior. E o Espírito vai te conectar à força de governo superior, governo do reino dos céus. Então, enquanto você tem batalha interior, é aqui que eu gostaria que muitos líderes me procuram dizendo: apóstolo, eu estou em constante batalha. E aí a gente mostra o caminho para a pessoa sair da batalha. Não, mas ela quer continuar ali. Vamos fazer batalha espiritual, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando na verdade, para você alterar a frequência do seu interior, depende só de você se conectar às regiões superiores. Jesus, ele já deixou: eu deixo-vos a minha paz. Ele fez a conexão, ele fez a ativação, ele disponibilizou a paz para nós. Agora, nós precisamos decidir permanecer nesse ambiente. E aí eu volto a repetir: para você ter paz interior, você vai precisar fechar os olhos para muitas coisas físicas. Agora, você só vai conseguir também permanecer em paz interior se você já não está mais operando na vertente do ego, que produz uma ação da carne que está conectada a lugares baixos. Certo? Jesus, ele fala claramente: deixo-vos a paz. Ele já deixou isso ativado. Agora, se nós estamos nos movendo aqui com um governo inferior, e nós estaremos gerando o quê? Uma consciência, movimentações para a quarta dimensão. Eu sempre digo que a quarta dimensão ali é o lugar, né, de batalha, porque todo o consciente coletivo está ali. Tanto existe movimentações de luz, quem tem visão espiritual vê isso. Até fiquei feliz porque as pessoas que estão agora recebendo os ensinos, elas estão começando a ver as movimentações espirituais. E o que elas veem? Ou elas veem forças energéticas se duelando, né? Nuvens pretas, nuvens cinzas, às vezes se duelando contra nuvens de luz. Só que as nuvens de luz, elas chocam e elas desfazem as trevas. Agora, o que dá origem a isso na atmosfera, queridos? Na quarta dimensão. O que dá origem a isso? Alguém conectado à região de baixo, né, tem dentro de si essa movimentação de trevas. Alguém conectado à região da luz tem dentro de si a luz. A pessoa que está conectada às trevas, ela vai movimentar medo, ela vai movimentar opressão, ela vai movimentar tragédia, ela vai movimentar fome, peste, ela vai movimentar tudo. Como que ela movimenta? Pensamento. Como ela pensa, como ela sente, ela está movimentando isso para a atmosfera, que vai formar um campo vibracional. Agora, a pessoa que está conectada ao reino de Deus, o que ela vai movimentar? Pega a senha. Ela vai movimentar a luz, ela vai movimentar a paz, ela vai movimentar amor, ela vai movimentar a vida, ela vai movimentar a saúde, tá? Ela vai movimentar compaixão, ela vai movimentar alegria, ela vai movimentar as frequências altas. E aquilo que você movimenta do reino, pela sua maneira de pensar, pela sua maneira de falar, pela sua maneira de sentir, vai também para a atmosfera, né? O consciente coletivo se une ali e começa a formar também a camada vibracional. O fato é que nós temos hoje na Terra a grande maioria das pessoas vibrando negativamente, o medo tomando conta, e o que acontece é que o volume de trevas é maior do que aqueles que estão movimentando luz. E, para sua surpresa, quando 33%, aí entra a questão também da idade de Cristo, entra o símbolo do número 33 profeticamente, tá? Quando 33% da população estiverem vibrando na dimensão de luz, porque a luz sempre vai operar com maior força para dissipar as trevas, certo? A luz sempre vai operar com maior força. Quando
33% da população da Terra estiver... Quando 33% da população da Terra estiver vibrando na frequência do reino de Deus, haverá o salto quântico, né? Haverá o quê? É uma invasão de glória. Quando a ciência fala de salto quântico, na nossa linguagem, né? Na nossa linguagem espiritual, seria uma invasão de glória, um sobrenatural de Deus acontece. É como você gerar unção, tá? Aí os geradores de unção já peguem a senha. Você vai gerando unção, e vai liberando sobre a terra. Como Jesus falou, a medida de fermento que vem para levedar toda a massa. Jesus falou, o reino dos céus é como a mulher que pega uma medida de farinha e coloca na massa. Ele estava falando exatamente disso. Nós vamos movimentando unção, aí você vai ver o propósito da ápice. Nós temos uma visão de Deus para manifestar sobre a terra, que é gerar unção sobre a atmosfera. Nós queremos ministros para nos ajudar a fazer isso. Nós queremos pessoas para fazer isso, pessoas que já entenderam e que vão movimentar unção sobre a terra. Para quê? Para que essa unção venha para a atmosfera e comece esse processo, né? O fermento que vai levedar toda a massa, toda a questão, digamos, da atmosfera das nações. Isso é algo que vai alinhar o planeta para a volta de Cristo. Nós temos um papel a desenvolver, certo? O nosso papel não é só encher templos, não. É mudar a atmosfera. Mudando a atmosfera, nós estaremos colocando as pessoas não só dentro de um templo, mas nós estaremos colocando as pessoas no ambiente do reino, num ambiente novo, numa atmosfera renovada. Quando Deus fala que está vindo um tempo novo, é porque a atmosfera está se renovando. Não diz respeito apenas a algo novo que Deus vai te dar, mas algo novo que vai acontecer sobre todo o sistema planetário. Então, quando 33% da população mundial estiver vibrando em conexão à luz, haverá, digamos, a manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz que Jesus é a manifestação da glória de Deus. É como preparar um ambiente para que algo maior aconteça. Aí você vai entender o porquê dos 33%. A gente fala 33, mas é 33,5, coisa nesse sentido, tá? A matemática às vezes não tem um número preciso. Agora, você vai entender também o porquê que o número da besta é 666. Aí eles trabalham o contrário, queridos. Nós estamos trabalhando para que a luz atinja 33% da população. Por favor, pega essa senha. Se você não entender, medite no Espírito. Nós, seres de luz, que trabalhamos para a luz, estamos trabalhando para que o planeta atinja 33% da população. Por quê? Porque quando acontecer isso, haverá a invasão da glória, o manifestar da glória de Deus, o sobrenatural de Deus, trazendo o alinhamento e a restauração sobre a terra, a remissão espontânea sobre todas as nações. É como alguém fazer algo para que todos sejam beneficiados. Agora, os seres das trevas que também estão trabalhando, conforme a palavra de Jesus, disse que eles são mais hábeis do que os filhos da luz, ou seja, eles conhecem mais, às vezes, de espiritualidade do que nós. Por quê? Porque a pessoa que às vezes está formatado, tu começa a falar de espiritualidade, eles vão dizer que é coisa do maligno, eles vão dizer que é coisa de bruxaria e assim por diante. Agora, os filhos das trevas estão tão hábeis, conforme disse Jesus, que eles sabem que quando eles atingirem 66%, eles terão domínio sobre a terra. Só que isso não vai acontecer, porque Deus está despertando o ser de luz. Deus está despertando eu, Deus está despertando você, Deus está trazendo conhecimento para mim, Deus está trazendo conhecimento para você. Certo? E esse conhecimento que nós estamos trazendo vai transicionar a atmosfera da Terra e também vai acontecer, né, a invasão da glória, a manifestação da glória.
Quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando disso, nós estamos gerando isso. É algo que precisa ser gerado. Só que não vai ser algo gerado apenas na minha igreja, apenas na sua igreja, apenas da igreja do outro, para que depois de 100 anos isso venha a morrer, não. O avivamento que nós estamos gerando vai ser algo que vai encher toda a terra. E para que esse avivamento aconteça, segundo o que Deus determinou nesse tempo, nós precisamos ativar, despertar, né? Nós precisamos ativar, despertar, iluminar 33% da população mundial. Amém? Aí quando você fala de ativação, vem as mentes religiosas, escrevem lá, isso não existe. Desperta, né? Desperta para entender o que acontece lá em cima. Ouça a direção do Espírito Santo para ver o que ele tem para a terra. Permaneça na torre de vigia para saber o que Deus tem. Certo? Nós sabemos o que estamos fazendo e o que estamos falando. E nós também estamos aqui para derrubar todo esse sistema organizado de hierarquia humana, para que o Senhor seja rei sobre toda a terra. É um processo que vai levar gerações, mas nós não podemos deixar isso que Deus começou a fazer morrer. Certo? Nós não podemos deixar isso morrer. Nós temos que passar para a próxima geração e a próxima geração passar para a próxima geração, para que a glória de Deus invada a terra. Amém, queridos? Então, eu vim falar sobre paz e já estou trazendo aqui conhecimento espiritual, querido. Não tem como a gente... Aí você vai entender que não tem como um profeta fazer uma liturgia, porque a gente tem que falar aquilo que o Espírito está movendo a gente para falar. Por mais que a gente traz um tema, mas você tem que liberar aquilo que o Espírito está fluindo, está movendo, está queimando, porque as pessoas precisam entender isso. Nós precisamos trazer luz, nós precisamos trazer o reino de Deus aqui para esse ambiente. Nós precisamos estar com a nossa mente e o nosso coração conectado às regiões de cima. E uma bússola tanto para o teu caminho espiritual, para o teu desenvolvimento espiritual, um sinal de que você está no caminho certo é a paz. A paz interior. A paz dentro de você. As suas decisões, né? Vamos pegar a questão do hábito diário. Quando você levanta de manhã, quando você age, verifica a bússola. Como que está o teu interior? Você está em paz? Se você está em paz, você vai se movimentar conectado ao ambiente de cima. E você vai estar movendo isso para as pessoas também. Porque se o teu interior está em paz, aquilo que Jesus deixou para você também vai acontecer com outras pessoas. Porque você vai mover isso, você vai estar liberando isso. As frequências que estão dentro de você vai acontecer também nos ambientes em que você adentra. Mas se você viu que tem alguma aflição dentro de você, você já sabe que é um sinalizador também. A aflição é aí que as pessoas têm que entender. A aflição, ela não vem para nos matar. A aflição, ela vem como um sinalizador para mostrar que algo não está bem, que talvez houve um desajuste, que talvez você fez algo que não é o caminho, que você precisa se consertar. Agora, esse conserto não é feito primeiramente externamente. Esse conserto primeiro você tem que fazer dentro de você. Quando você acordar ou durante o dia entrar a aflição no teu coração, simplesmente busque um local onde você possa ficar reservado, feche os seus olhos, pense na paz, que você vai sentir a paz. É muito simples você se conectar à realidade de Deus. A sua mente é o ponto de conexão. E aquilo que você se conecta na mente, estabelece no seu coração e em todo o seu ser. Certo?
a sua mente também ela vai ser o veículo que vai te conduzir para as dimensões espirituais. Se você quer habitar numa região de paz, apenas fique em silêncio, feche os seus olhos, pense em Deus, pense no Senhor Jesus, pense no Espírito Santo e comece a dizer: Pai, eu te agradeço pela paz que já foi liberada sobre mim. Você não vai reclamar da aflição, porque se você reclamar da aflição, você vai produzir mais aflição ainda. Simplesmente feche os seus olhos, você sabe na palavra o que Deus tem para você. Aquilo que eu digo, a tua realidade não é aquilo que você está sentindo externamente. A tua realidade é aquilo que Deus deixou na palavra. E o que Deus deixou na palavra para você é paz. Deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração. Então o seu legado, a sua realidade é aquilo que está na palavra. Não é o momento passageiro. Eu sempre digo, você precisa entender o que é realidade e o que é coisas transitórias. A aflição é coisa transitória para você, a enfermidade é coisa transitória. Tudo que está nesse mundo é coisa transitória. Agora, a realidade é aquilo que Deus tem para você na palavra. O que Deus tem para você na palavra é paz. Então você fecha os seus olhos e comece a adorar. Você vai mudar totalmente. A tua mente vai se conectar. Isso vai manifestar dentro do teu coração. Ó, eu estou sentindo aqui a paz de Deus que excede todo entendimento. Só de eu ministrar e de falar, eu já estou sentindo. Certo? E aí você vai se enchendo daquela paz, daquele ambiente. Você vai mudando o teu interior, você se regozija, você se alegra. Pronto, você se realinhou, você se achou no caminho novamente. Agora você pode está andando aqui na terra, porém a sua conexão ela é celestial, a paz de Deus guardando o teu coração. Quando a Bíblia diz que a paz de Deus, a paz de Deus que guarda o nosso coração, está falando exatamente de se guardar, de proteger você na jornada. Você está numa jornada e a paz de Deus guarda o teu coração. Existe também o versículo de Colossenses 3,15 que diz assim, ó, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Isso significa o quê? Que a paz de Cristo ela funciona como um juiz, um árbitro, para analisar se você está no caminho certo ou se você tem que mudar algo. E esse mudar algo, volto a repetir, nem sempre vai ser externamente. Se você corrigir o seu interior, as coisas ao seu redor começarão a se alinhar-se também. Tá entendendo? Você precisa ter foco. Você precisa ter foco no teu interior. Porque se você ajustou o seu interior com o padrão do reino, as coisas externas vão começar a cooperar. Certo? Vão começar a se alinhar. Então a paz, ela é uma bússola, um sinalizador, né? Ela é também um lembrete, ela funciona como um juiz para você, como um árbitro. Ajuste isso aqui, alguma coisa está acontecendo na tua vida que não está bem. E você vai entender realmente quem está andando e vivendo pelo Espírito. Por quê? Porque a paz, ela também é um fruto do Espírito, né? Aí começa a se cair os ensinamentos errôneos, né? De que servir a Deus é viver em aflição, de que estar com Cristo é ter luta contínua. Começa a cair os ensinamentos de que, irmão, tu está servindo a Deus, então tu vai ter luta, tu vai ter aflição. Queridos, isso é para quem está no mundo. No mundo tereis aflições. No reino você vai ter paz. Paz que excede todo entendimento e paz que guarda o teu coração. Paz que te alimenta. E é interessante que quando você começa a habitar em regiões de paz, toda a estrutura do teu ser ela muda.
né? O teu interior vai estar repousando em segurança. Inclusive a Bíblia fala, os que habitam em região de paz. E sabemos também que uma vez que você está habitando em paz, você se tornará um pacificador, né? O Evangelho fala, né? Bem-aventurado os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Isso tem tudo a ver com aquilo que eu falei de trabalhar a atmosfera das nações. Ganhar a terra, herdar a terra, governar a terra, ser rei sobre a terra, não é exercer domínio humano. Jesus já falou que os filhos do reino não teriam governo como os gentios. Governar a terra, ser rei sobre a terra, é dominar a atmosfera. Então os pacificadores, aqueles que habitam em região de paz, eles também se tornarão pacificadores. O mundo está brigando, há conflito, há dificuldade, mas ele vai estar em paz. E aquilo que está nele faz com que a atmosfera receba daquilo e as nações sejam beneficiadas. Então nós precisamos mudar a atmosfera das nações. É para isso que nós estamos aqui, tá? Que o Espírito Santo agora expanda a sua consciência. Nós não estamos aqui para brigar por ovelhas, não vem para o meu templo, o outro vai, não vai para o meu, né? Porque isso está acontecendo. Um tirando, né? Usam até a palavra que eu não gosto, tiram membros, né? Um dos outros, de Deus, como filhos espirituais. E nós não estamos aqui simplesmente para povoar um ambiente físico. Nós estamos aqui para levar pessoas para as regiões de paz. Nós estamos aqui para levar pessoas para as regiões de luz. Nós estamos aqui para levar pessoas para os ambientes celestiais. Ainda que talvez fisicamente essas pessoas nunca nos viram, mas a nossa palavra, o portal que nós abrimos para as pessoas adentrarem, vão conduzir elas para essas regiões, tá? Nós somos portas de Deus. É por isso que o salmista diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eterno, para que entre o Rei da Glória. Você é um portal. Ou nós somos um portal de luz, ou nós somos um outro portal. Eu quero dizer que você é um portal de luz. E quando alguém chega até você, ouve a sua voz, ouve a sua palavra, né? Tenha certeza que essa pessoa também está se conectando a uma frequência superior, uma frequência divina, uma frequência de alta vibração. Amém? Deixo-vos a paz de Cristo sobre vós. Que vocês sejam fortalecidos nesse ambiente, conectados a esse ambiente, que a presença do Espírito Santo esteja transicionando o seu interior e que você se torne um multiplicador desta palavra e deste ambiente. Fiquem na paz. Até a próxima aula. Amém?